Olá! Boa noite, sejam bem-vindos! Aqui. Oi, gente! Que saudade de fazer uma live que eu tava, meu Deus! E aí, galera? Oi, Diego, Pá, Lipa. Oi, Rafael. Oi, Chelsea. Acho que é Chelsea que fala, né? Seu nome. Oi, Felipe. Ei, galera, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar aqui com o Foguinho, Rudy Lagman, o nosso diretor-geral. A gente vai conversar bastante sobre as gravações e a gente vai conversar com vocês também. Então eu quero pedir para vocês colocarem as suas perguntas aqui para mim, tá bom? Vamos ver se o Foguinho já chegou? Vamos ver se o Foguinho já chegou. Por enquanto ainda não. Vamos ver. Deixa eu procurar ele aqui. Ainda não. Vamos esperar pelo Foguinho. Mas enquanto a gente espera, eu vou responder umas perguntas já que vocês mandaram lá no meu perfil, Dani_Moreno. Aliás, quem quiser mandar ainda pergunta por lá, pode ir que eu tô aqui, ó, acompanhando tudo pelo meu perfil pessoal, tá bom, gente? Oi, Michele! Oi, Tom! Eu tô bem, e você? Oi, Joaquim! Pronto, li o seu comentário. Ó, e eu quero lembrar vocês que dia 28 a gente vai ter capítulos inéditos de Amor Sem Igual. E eu vou confessar pra vocês que se vocês estão ansiosos, vocês não têm noção do quanto eu estou ansiosa. Tô só esperando esse momento. Oi, Pã! Tudo bem? Oi, Matheus. Eu vou responder algumas perguntas aqui de vocês, tá bom? Vou abrir aqui. Cadê? Aqui. A Maria fez a seguinte pergunta pra mim. Vi nas chamadas que a Furacão foi agredida. Como foi pra você gravar uma cena de violência com o aumento desse crime na quarentena? Quer saber um detalhe? A gente gravou essa cena antes da quarentena. E aí logo em seguida começou a quarentena e eu li sobre todos aqueles casos de violência que foram aumentando e tudo mais. E automaticamente eu lembrei dessa cena que eu gravei. Gente, foi uma cena muito forte e eu fiquei pensando nessa situação de pessoas que moram com seus agressores. E foi uma cena que me fez sair daqui com um peso, uma tristeza. Cheguei em casa muito cansada. Eu não imagino uma vida dessa forma e eu espero que ninguém imagine. Então, caso alguma mulher esteja passando ou tenha passado por isso, por favor, denuncie e sai dessa, tá bom? Vamos ver se o Foguinho já entrou. Cadê o Foguinho? Cadê Rudy? Ô, Rudy! Vem cá, menino! Rudy ainda não tá aqui. Vamos ver se o Foguinho vai entrar. Ainda não tá por aqui, não. Vou esperar por ele. Alguém tem uma pergunta pra fazer aí? Pode fazer aqui que eu tô de olho, hein, gente? E vamos de mais perguntas. A Pamela, oi, Pam! A Pam tá aqui, minha coió. Ela tá me perguntando, se você pudesse mudar de lugar com outro personagem, qual seria? Que difícil. Eu amo tanto a Furacão. Eu acho que eu não trocaria a Furacão por ninguém. Então, como a pergunta foi se você pudesse e não se eu fosse obrigada, não trocaria a Furacão por nenhum personagem. Eu acho que eu me apeguei tanto a ela, eu gosto tanto da mulher que a Furacão que a Furacão representa, que eu não trocaria ela não, viu? A Aline Emery que tá me perguntando, como foi a preparação para Furacão? Teve algum aprendizado com ela? A preparação com a Furacão foi maravilhosa.
E foi uma preparação muito com a Dai, né? Então a gente criou Furacão e Poderosa juntas. Então eu costumo dizer que a Furacão não existe sem a Poderosa. E... Opa, foi? Foguinho chegou! A Furacão não existiria sem a Poderosa e sem a Dai. Porque a gente construiu as duas juntas. Eu me baseando no que ela criava e vice-versa. Foi uma construção mútua mesmo, sabe? E aprendi a conseguir passar por cima das dificuldades rindo, sabe? Sambando na cara da dificuldade. É isso que a Furacão faz. E acho que eu aprendi muito com ela. Vamos ver. O Foguinho já tá aqui, eu já tô esperando ele. Foguinho, aceita, Foguinho! Daqui a pouquinho ele aceita. Enquanto isso, eu tô aqui com as perguntas de vocês, hein? Ó, só pra você ver, ó. Ó, olha aqui, ó. Tá tudo aqui, ó. Tudo aqui. Como foi... Opa, vamos de novo. Vamos de novo. Acho que agora vai, Foguinho. Estamos só esperando o Foguinho, o diretor-geral da novela, pra gente conversar. E aí? Vou ter que levantar aqui, peraí. Oba! Tentando acertar aqui, desculpa, Você tá gente. bem, meu amor? Deixa eu aumentar o volume que eu não tô te ouvindo, não. Oi? É? Oi, e aí? Tudo bem, Furacão? Tudo bem? E você? Que saudade de você, Little Fire. Já eu te vejo todo dia. E, aliás, você tá vendo os capítulos inéditos, inclusive, não é mesmo? Exatamente. Estou cheio de spoiler, mas não vou dar nenhum. Ô, sacanagem. Ó, Deixa eu, fiquei acabada agora. deixa eu fazer uma coisa aqui que eu acho que está dando um reflexo no meu olho. Melhorou? Melhorou. Pronto. Melhorou? Sim. Ok. Tá. É porque estava outro aparelho ligado. Eu demorei um pouquinho, vocês me perdoem, porque claro que é sempre assim, né? A lei de Murphy. Exatamente quando estava por tudo certo, eu tudo prontinho, botei até uma camisa aqui, porque eu estou em casa, né? E aí entraram 5 trechos de vídeos super urgentes, de capítulos novos, para eu dar o ok, porque eram coisas de computação, que aí tem uma equipe toda que está trabalhando lá. Então, por isso que eu atrasei um pouquinho aí, mas já está tudo resolvido. Então, meu boa tarde e o meu perdão a todos. Imagina, eu tava aqui batendo papo também, te esperando. Eu nem sei porque que me chamaram, porque você, linda, talentosa e tal, ocuparia tranquilo a página inteira. Ah, lindão. Saudade. Ô, É. Foguinho, me conta uma coisa. Tem gente perguntando aqui se teve alguma... Qual foi a cena mais longa e mais difícil de dirigir? Qual a cena mais longa, mais difícil de dirigir? Podem ser 2 cenas, no caso. Pode ser uma que tenha sido muito difícil. Qual foi a mais longa também? É que às vezes é a mesma, né? No caso dessa novela, tem 2 questões assim relacionadas a isso. Como a gente trabalha com muito planejamento, então o difícil é um termo muito relativo, porque, por exemplo, eu gosto de trabalhar sobre as dificuldades e ter que encontrar soluções na hora. Como a gente trabalha muito planejado, as questões, os problemas que surgem são sempre menores do que quando você não foi bem planejado para o trabalho, entendeu? Então, mas assim, a sequência do capotamento no início da novela foi o mais complexo, do Miguel e da Poderosa. E foi complexo pelo seguinte... Então, vou falar rapidinho para não chatear as pessoas, mas vamos lá. Na verdade, o que era a cena escrita, né? A nossa autora, Cristiane Friedman, escreveu: caminhonete do Bernardo passa a seguir eles desde o posto. A gente está em São Paulo, a novela, a grande parte foi gravada no Rio, porque os estúdios da Record são no Rio, né? Lá sobre a administração da Casa Blanca. Bom,
Mas é assim, a cena era na estrada, a caminhonete do Bernardo atrás da caminhonete do Miguel, onde ele estava com a Poderosa. E aí ele Sim. bate atrás e o capotamento numa colina. Ok, a gente encontrou a locação, houve toda uma pesquisa de locação e tal, mas todas as opções que nós encontramos foram negadas pelo tipo de cena que era, entendeu? Então a gente não podia fazer a cena numa estrada normal. Então a gente encontrou, tanto em São Paulo quanto no interior do Rio, lugares bem assim propícios para fazer a sequência inteira. E aí o que acontece? A gente teve que usar da criatividade da equipe, né? Do jeito de filmar. E essa sequência ela foi gravada, na verdade, em 6 lugares diferentes. E as pessoas acham que é Sei num só. 6 lugares. como foi? Você teve que fazer um pedacinho em um pedacinho em outro, um pedacinho em outro, capotamento em outro? Foi Exatamente, assim? exatamente. Aonde o carro bate, os planos fechados, é uma estrada que a gente conseguiu, que é uma estrada de corrida e tal, de apostas de carros velozes aqui no interior do Rio de Janeiro. O famoso E aí racha. os abertos. Exatamente. E aí, ali nesse trecho, a gente conseguiu para fazer as partes da porrada, desviar do caminhão e tal. A parte do capotamento foi numa pedreira, quem tinha de absoluta segurança, porque era uma cena bem perigosa, né? Eles no interior da cabine, foi tanto na estrada quanto lá nos fundos do complexo de estúdios. Depois nós temos os planos abertos foram na Serra. E está faltando algum? Acho que não. Acho que eram todos esses. E aí, claro, você tem que ir muito planejado e decupado do jeito que as coisas vão se emendar, para que as pessoas, quando assistem, elas dizem assim, pô, tá tudo junto. Mas eu sei que cada coisa era num lugar. E fora que o capotamento não podia dar errado, né? Não tem kill pro Não, capotamento, é uma vez só. uma vez só, uma caminhonete só, né? Então foi bem incrível, assim. Meu Deus do céu. E vem... Agora, só uma coisa divertida só disso é o seguinte: é a Miguel e Poderosa dentro da caminhonete, tipo frango na padaria, assim, girando. Foi. Cara, eles ralaram muito, porque a gente fez com eles e fez com dublês, mas usamos com eles. Ai, E eles muito disponíveis. Claro que tem um lado meio quase, deve lembrar um pouco da infância, né, de brincadeira, mas depois lembra que tem poeira, tem objetos sendo jogados, e eles giram mesmo, né? eles giraram mesmo, eu lembro disso. Eu lembro do making off, eu vi algumas É, cenas que a Dai pediu pra gravar, ela me mostrou, foi muito, muito, muito legal. foi maravilhoso. Meio doido, meio kamikaze, né, Foguinho? Eu também Não, gosto de me divertir nessas cenas de perigo. Tem que tomar cuidado, mas, cara, deixar uma cena dessa pro dublê, gente, dá um negócio. a nossa autora, o trabalho dela, eu acho assim, fora tudo que eu gosto, que eu elogio e tal, tudo é movido, né? Tem muita ação, né? Que vai movendo a trama. Então você já sabe que quando vem Christiane Friedman vai ter ação na parada e vai ser. E o legal é resolver bem, né? Eu acho que a gente consegue fazer direito e bacana, né? Acho que ficou bem legal. Bom, E tem eu gravei. várias outras cenas, né, da novela assim que foram difíceis, entendeu? O Ajax dirigiu uma que foi bem complicada. O Ajax é da equipe de diretores, né, da novela, que foi o estupro da Maria Antônia, por tudo, né? Entendeu? Só tem 2 atores em cena, um casal de atores ótimos e tal, mas sempre é muito difícil esse tipo de cena. É A uma... gente tem uma outra cena que eu persegui também foi difícil, foi a perseguição aos garotos no centro da cidade com o atropelamento da Fernanda. É, Também foi bem difícil ali, porque era madrugada e tal. foi uma cena. Eu gravei uma cena de ação que foi a perseguição
do bandido que o Bernardo manda para matar o Furacão. Que o Guga dirigiu. Foi que o Guga dirigiu e foram, acho que 3 noites para gravar aquela cena. E também foram cenas muito difíceis. E eu aposentei a dublê. Falei, não, deixa comigo, deixa eu fazer. E foi também muito, muito, muito complicado de fazer, mas foi muito gostoso. Depois que a gente vê no ar, depois que a gente dá tudo da gente, que a gente olha, a gente fala, caramba. Foguinho, Essa sua sequência, só para ilustrar, essa sua sequência, só para ilustrar para as pessoas, você realmente estava no telhado do prédio, né? Que aquilo ali tem uns 20 metros de altura. A gente fez várias visitas para planejar a maneira que ficasse mais verídica, né? Porque tinha você e uma criança, né? O que eu não posso exato. de jeito nenhum, é ilegal, né? Eu colocar em risco uma criança numa filmagem, numa gravação. Então houve toda uma preparação, o jeito de fazer aquilo virar crível e tal. E eu visitei, primeiro aprovei e vi como fazer na locação, depois fui com o Guga, que ia dirigir a cena, passei o que eu pensava e depois ele usou o talento e a criatividade dele, junto com o talento de vocês, e ficou incrível, ficou muito bom. Foi. Ó, acabaram de perguntar aqui se vai rolar Amor Sem Igual 2. Seria bom, né? Porque Boa ideia. seria bom, mas quer dizer, é uma decisão que isso é da direção da emissora e da autora, né? É, Fica a a dica. mesma, a mesma pressão veio em relação à Topíssima, né? Então, uma conversa que sempre fica no ar, assim. E a Topíssima, inclusive, ia ter, né, a 2, mas a pandemia segurou um pouco o projeto, então tudo ainda está se conversando, né? Porque está todo mundo esperando, na verdade, a vacina, né, para a vida voltar ao normal. A gente tem que lembrar que a gente voltou ao normal gravando como um ato pior que a gente fez a novela, né? A gente foi também meio cobaia, assim. Sim. Aliás, Deu tudo super vou certo. aproveitar esse gancho. Tem uma pergunta exatamente para isso, Foguinho. Você teve que mexer em alguma cena por conta do distanciamento? Eu sei, mas explica para a galera. Uau! A gente teve que mexer muito, mas não mexer na trama, isso que é importante. O que a gente teve que mexer? Só explicando rapidinho para todo mundo. Tão logo a gente parou os trabalhos de gravação no dia 16 de março, a novela continuou no ar até o dia 20 de abril, porque a gente sempre teve uma frente muito boa de trabalho. Verdade. E aí, a partir ali do dia 20 de abril, a gente parou e daí entrou uma novela em reprise, né? Apocalipse. Aí, agora, a gente retornou com mini compactos e semana que vem, dia 28, entra com os inéditos. O que acontece? Nesse período ali de maio, junho, a novela já estava toda escrita, a Cris entregou inteira. Aí eu peguei e fiz todo um estudo em função de tudo que eu estava lendo. O que acontece? A gente trabalha nessa área e aí a gente tem amigos e colegas profissionais que trabalham no mundo inteiro, na Europa, na Nova Zelândia, em Los Angeles, entendeu? Aqui na América Latina. E todo mundo se conversa, porque foi uma coisa que afetou o planeta. Então a Uhum. gente ficava vendo os procedimentos, os protocolos que estavam sendo implementados, né, implementados em todos os lugares. E aí, a partir disso, eu peguei o texto e fui marcando o que eu achava que era problemático para a direção filmar. Vou dar coisas simples. Por exemplo, você ter cena pessoal se comendo, se alimentando, abraços, cena com muita gente dentro de um lugar fechado e pequeno. Então, tudo isso eu fui marcando, porque são coisas que a gente não poderia fazer. Sim. Né? Não seria saudável fazer, seria perigoso. Seria Arriscado. arriscado, exatamente, esse é o termo correto. Então, nem a autora e nem a direção da emissora ia querer isso, e não querem isso. Então, a gente teve uma reunião para e em cima desses apontamentos, a Cris, ela pegou e ela reescreveu as cenas, né, e entendendo do jeito dela como resolver, mas são coisas simples. Então,
Por exemplo, furacão, duplex e Caio estão jantando. Ah, não pode ter consumo ali da hora da comida, um passando coisa para o outro, toca. Então, o que ficou? Ah, tirando a mesa, ou colocando a mesa para o jantar. E a cena é mesmo, o diálogo é o mesmo, entendeu? Então, foram coisas assim Sim, que a gente foi acertando, né? Então, tem várias sim. coisas, mas isso em nada mudou a trama de quem é o mocinho, de quem é o bandido, de quem é a mocinha, quem vai casar com quem matou quem esse tipo de coisa, entendeu? Isso tudo ficou como estava planejado na novela. O que você acompanhou, né, com a sua maravilhosa Furacão, foi a gente sempre usando a criatividade, toda a equipe, né? Todos os departamentos, o elenco, os diretores, estamos usando a criatividade para superar os desafios. Que o primeiro dia que a gente foi gravar, que parecia todo mundo num filme, aqueles da NASA, assim, né? Toda a equipe. Eu tomei um susto quando eu entrei no estúdio, Foguinho. Eu falei, meu Foi Deus, muito, foi muito doido aquilo, muito doido. mas... E todo mundo muito tenso para não errar, né? Porque são protocolos muito novos e a gente está acostumado num ritmo que a gente tem que reverter ele todinho. Para mim, eu vou te confessar, foi muito difícil fazer cena sem pegar na Dai, sem abraçar meu filho. Foi muito complicado. E as cenas que não Mas a tinha mais. gente encontrou soluções para isso. Sim, a gente encontrou, a cena fluiu. Aquela coisa intempestiva de a gente teve que frear todos esses instintos, assim. Agora, o que não param de perguntar aqui enquanto a gente está falando sobre isso é sobre os beijos da novela. Tem um monte de O beijo. pessoal, Até o final vai ter beijo. pessoal, vai. Eles estão querendo saber como é que foi feito. A gente fala? Não. Não, a gente não fala pelo seguinte, porque só para as pessoas entenderem. Tem que lembrar que tinha muita coisa que já estava gravada. Muita coisa. Entendeu? Dos capítulos mais altos. E então você vai ter uma mistura de material, né, digamos, pré-pandemia e pós-pandemia, uma mistura disso. Inclusive, o nosso Tá desafio era misturado. deixar tudo com a mesma. E tá lá, tudo na mesma cara. E os beijos que Eu ouço, estavam escritos e que se. desculpe, tá meio atrasado, Foguinho, e aí às vezes eu falo na sua pausa, mas chega aí quando você já tá falando, parece que eu tô te interrompendo. Desculpa. Não, imagina, imagina. Eu ouso dizer que as pessoas não vão conseguir diferenciar o que foi Não, gravado antes e o elas que não foi vão gravado. conseguir. Não, não, não vão Eu achei. conseguir. E tem B, tem que lembrar assim que os B, a gente encontrou soluções para os beijos, digamos, mais icônicos da novela, que todo mundo está esperando, e verão os beijos, tal como estava escrito, a gente encontrou as soluções. Travou. Travou um pouquinho o seu, mas já Eu, voltou. o teu também travou um pouquinho aqui, mas já voltou. Ah, Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa sua vida de diretor, nesse sentido principalmente. A gente já terminou de gravar e você não para de trabalhar na obra. Você está lá trabalhando na novela, se debruçando na novela todos os dias. Conta pra gente como é que é essa rotina de diretor pré, durante e pós. Bom, na verdade, não houve. Nos nossos trabalhos não houve interrupção, né? Acho que em maio, que eu fiquei 10 dias, desliguei assim da novela, em maio. Que daí que era quando estava ainda no susto da coisa, a gente esperando. Mas, na verdade, eu não desliguei, porque daí eu fiquei com amigos. Por exemplo, o diretor de fotografia da novela, que é o Tuca Moraes, ele é da ABC, né, que é a Associação Brasileira de Cinematografia, que é uma associação vinculada a todo... Quando você vê um filme, né, você vê um filme e aparece o letreiro lá, diretor de fotografia, qualquer filme, do Spielberg, do quem for e tal. Aí aparece lá do lado
qual associação que o cara pertence. No Brasil é a ABC. Ela tem contato com todo mundo, né? Inclusive, a gente tem vários fotógrafos brasileiros que estão dando série agora e que começaram na ABC. Então, ele ficou me mandando material. Então, nesse período, eu fiquei estudando esse material, como eu já falei antes. Mas o que acontece? Você não desliga, porque daí tinha que encontrar soluções de como gravar a novela na pandemia. E as pessoas têm que entender assim, a gente vai ser a primeira novela a estar com material inédito no ar. E por que a gente vai estar? Porque tudo deu muito certo. Tudo que a gente planejou nesse período aí, que a gente não parou de trabalhar, que a gente ficou organizando como a equipe deveria voltar, como o elenco deveria voltar, né, com a Record, administrando, com a Casablanca ali, estudando, as reuniões, tudo que a gente foi fazendo e montando, você presenciou e testemunhou, tudo funcionou. A gente ficou num susto, a gente fazia testes de Covid regulares e a qualquer momento podia aparecer alguém com Covid, ia ser um problemão. Mas não aconteceu. A gente passou incólume. A gente passou incólume por isso. Foi muito bacana. Segunda coisa, a gente não ficou gravando num ritmo como se houvesse uma pandemia. A gente trabalhou como se houvesse uma pandemia, se montou um esquema de segurança e tal, mas a gente gravava uma média de 55 cenas por dia. Nós mantivemos o ritmo. Mantivemos. Isso que você falou. Mantivemos o ritmo, só alteramos os protocolos mesmo. E deu Exato. tudo certo. Vamos combinar que, nossa, Foguinho, a tua equipe... Eu queria dizer que eu nunca trabalhei com um diretor tão estudioso e tão bem preparado para a hora de gravar. É impressionante como o Foguinho chega com tudo decupado, hora por hora, minuto por minuto, e ele cumpre. É bizarro. Eu nunca trabalhei com alguém tão organizado. É impressionante. Você é maravilhoso, saiba disso. Obrigado. Obrigado. Agora, tem uma pergunta aqui da Luvi Almeida. Ela me perguntou como que é dirigir 2 novelas seguidas. Bom, só estão fazendo pergunta para mim, para você não? Tem algumas aqui para mim. Não, agora de a pouquinho tu vai responder para eu poder até tomar uma água. Porque você é muito mais charmosa, é muito mais interessante ouvir você falando. Vamos lá. Dirigir 2 novelas juntos. A minha formação é de cinema e publicidade, né? Até eu ir para a Record, eu fui para a Record em 2008 com uma novela da Cris, para integrar a equipe do diretor-geral Edgar Miranda, que era As Chamas da Vida. Ele que me convidou para ir, porque tinha visto um longa que eu fiz chamado Anjos do Sol, né, que estava nos cinemas, que é um filme de 2006. Bom, o que acontece? Em publicidade, eu sempre dirigi um comercial atrás do outro, era o que pagava minhas contas, né? Eu trabalhei em aproximadamente 500 comerciais aí durante 10 anos, então um ritmo muito intenso, muito intenso. E comercial grande, desde tipo anunciantes como Nike, Coca-Cola, Johnson Johnson, até o supermercado mais simples, entendeu? Todos tratados com a mesma elegância e respeito, procurando fazer direito. Isso vai te dando muita experiência, né? Na nossa equipe, o Google Woodson também vem, os diretores também vêm de publicidade, né? Quando eu fui convidado para fazer a direção geral de Topíssima, foi a minha primeira direção geral de novela, claro que eu fiquei ansioso como um garoto. E lembrei de vários momentos, assim, quando eu fiz meu primeiro longa, meu primeiro documentário, minha primeira série, tudo meio igual, meu primeiro comercial, né? E aí você joga tudo ali, né, com uma energia boa de trabalho, querendo fazer bacana, direito e tal. É um sonho também, né, que você consegue atingir, então é muito legal. E claro que eu levei, quando Topíssima deu certo e tal, e aí estava se comentando, bom, vai ter Topíssima 2, aí eu achei que normalmente o diretor-geral faz uma novela e depois tem uma folga, né, para descansar, porque o ritmo é muito intenso, é muito pesado. Uma loucura. É uma loucura.
me perguntando em que momento você dorme. A gente trabalha de domingo a domingo e isso não é mentira e eu durmo pouco mesmo, mas já de hábito. Mas vamos lá. Quando terminou a novela e eu recebi o... Estava terminando o Topíssimo. Eu recebi o convite para fazer Amor Sem Igual. Fiquei meio... Uau! Uau! Né? Porque era um grande desafio. Mas encurtando a história, porque senão isso é conversa para bar, para ficar uma noite conversando, meu grande desafio foi o seguinte: como fazer diferente? Não ser uma topíssima, entendeu? Amor Sem Igual a autora era a mesma, mas ela era outro shape de novela, era outra abordagem, né? Topíssima era toda colorida, Rio de Janeiro, tinha comédia, mesmo tendo o tema do tráfico lá por trás e tal, mas era uma comédia, né? E aqui não, aqui nós uma história pesada dentro do universo da prostituição, que é sempre um tema muito caro, muito polêmico, muito delicado de tratar, né? É muito legal que isso também, que a Record tenha feito isso, né? Sim. De dar o espaço para que a protagonista fosse uma prostituta, né? Então é complicado para sua novela inédita no ar e tal. Então me senti com muita responsabilidade assim por cima, mas eu acho que a gente conseguiu ali, né? Com a equipe, com todo mundo conversando, encontrar um caminho de fazer uma novela diferente. Ela tem os jeitos que eu gosto de contar uma história, tá nela, entendeu? A gente tem coisas que a gente faz que as pessoas não percebem, mas são coisas que a gente que faz, que você não vê em outras novelas. Isso é muito legal. É verdade. A Raquel tá dizendo aqui que você dorme de segunda, quarta e sexta. Que eu durmo segunda. Segunda, quarta e sexta. A Raquelzinha. Beijo, Raquel. Beijo, Raquel. Vem cá, você quer me fazer alguma pergunta, Foguinho? Eu... Olha, eu posso continuar a noite inteira te entrevistando. Não. Agora você vai responder perguntas aí que estão lhe fazendo. Vai. Você vai fazer. Eu vou fazer? Não, o pessoal está fazendo pergunta para você, não tá? Tem também. Olha, meu marido aqui. Oi. A Bruninha tá aqui também. O teu marido deve estar perguntando que horas isso vai acabar. Como é interpretar uma mulher tão forte como a Furacão? As pessoas se emocionam muito com a personagem. Eu não imaginei que ela seria assim tão forte, vou te falar a real, tá? Eu peguei a Furacão e vi que eu coloquei primeiro nela a coisa de se virar nos 30 o tempo inteiro, né? E a força da Furacão veio vindo junto. E aí eu comecei a lembrar de todas as mulheres fortes que fizeram parte da minha vida, que fazem parte da minha vida. E eu falei, cara, realmente tem uma coisa em comum entre elas. Elas conseguem se refazer de cada tombo numa velocidade, numa alegria absurdas. Então, essa foi a primeira coisa que eu coloquei na Furacão. É essa vontade de dar a volta por cima, sacudir a poeira mesmo. E como é interpretar uma mulher tão forte, para mim é maravilhoso, porque todo ator leva para casa um pouquinho da personagem. A gente sempre traz alguma coisa para a personagem, mas no fim a gente acaba levando da personagem também, porque é uma persona, ela ganha vida própria e ela vai pegando aqueles textos todos maravilhosos que a Cris escreve e vai pegando e absorvendo e colocando junto com o que eu tenho e ela vai me trazendo, enfim, é um ciclo. Então, eu sempre saí de gravação muito bem, muito feliz, muito pra cima, mesmo com cenas difíceis, porque eu sabia que a Furacão ia superar de toda forma. Então, eu saía daqui e ainda levo muito ela pra vida com essa sensação de conseguir dar um jeito pra tudo, né? Você esperava o que da Furacão, Foguinho? Conta pra mim. Eu lembro que no início, a gente sempre, isso é uma coisa que vem de publicidade, a gente trabalha sempre muito com referências, né? E eu fiz fiz uma pesquisa, assisti muitos longas, assim, de
sobre o tema da prostituição, até para coisa da novela, da abordagem inteira. Você tem muitos filmes japoneses, filmes lindos, lindos, desde os anos 30, já com esse tema. Tem filmes míticos, né, como Uma Linda Mulher, né, Pretty Woman, que fala sobre isso e tal. Mas eu via a Furacão, porque o que acontece? A Furacão é a melhor amiga da Poderosa, né? E para mim assim era coisa assim, o nome, né? O nome não é Brisa, entendeu? É Furacão. Então isso aí já quer dizer alguma coisa, né? Então eu lembro da gente fazendo o teste, né? Com vocês duas, eu dirigi os testes, né? De vocês, né? De todo mundo que era os protagonistas. Na verdade, eu dirigi todos os testes, né? De quem foi participar da novela, desde as participações menores até o elenco principal. E aí, para tomar decisão, eu lembro assim que quando eu fui fazer o teste com você, eu comentei com você referências que eu tinha visto, e tem uma que eu não vou comentar aqui, mas a outra eu vou comentar. Uma era a que eu vou comentar do filme do Almodóvar, né? Que é a melhor, é o filme que eu amo dele, Tudo Sobre Minha Mãe, que inclusive o diretor de fotografia é brasileiro, inclusive, Afonso Beato, o grande Afonso Beato. Afonso Beato dirigiu dos 3 longas, que inclusive eu acho os mais bonitos dele, do Almodóvar, como filmes, como cinematografia. O Carne Trêmula ele também fez dele. Mas o Tudo Sobre Minha Mãe tinha aquele personagem, né, daquela travesti, né, amiga da mãe que perde o filho, e que sempre está ali junto e é desbocada, inquieta, lembra? Papá, E sempre querendo resolver as coisas. exatamente, não tem, pô, a vida, estamos aí, vamos pagar as contas, o que eu tenho que fazer. E eu acho que, cara, é impressionante como eu assistindo, o que acontece? As pessoas pararam de assistir, agora estão assistindo os compactos de reprise. Semana que vem tudo novo. Esse novo que eu estou assistindo é muito legal, cara. Tem cenas assim, eu não posso dar spoiler aqui, mas tem cena assim da Poderosa indo no Conjugado, que é aquele lugar tão bom de gravar, que a gente gravava. E Nossa. aí as conversas de vocês, entendeu? Você falando para a Poderosa, pô, resolve logo esse teu negócio com esse teu pai, vai, pô, tem que resolver isso. Papo, sabe, a conversa das duas, e aí vai entrando numa profundidade. E é muito legal, né? Porque você vê do início em que ponto está agora a novela, vê como isso funciona, como vocês deram humanidade, vocês deram carne aos personagens, entendeu? Não é... Podia virar uma coisa caricata e não é, entendeu? É verdadeira. Eu me emociono olhando ali, entendeu? E eu assisto cada capítulo 4, 5 vezes. Depois vou ver no ar. Eu fico assistindo e o Twitter do lado ali, vendo as pessoas. Melhor coisa. É muito divertido. Eu adoro também. E tem muita gente me perguntando como é gravar com a Dai. E eu acho que eu já falei tanto sobre que eu vou até ser redundante, porque eu já falei diversas vezes, mas eu vou falar de novo. A Dai é uma das melhores parceiras que já passou pela minha vida como atriz. A Dai, ela é de um profissionalismo, de uma parceria, de um jogo aberto, que é difícil encontrar. Muito difícil. E trabalhar com a Dai é muito gostoso porque você sabe que você está sempre pisando em terreno fértil, sabe? Em solo firme mesmo. Porque se você abrir para jogo, ela vem para o jogo. Ela abre muito para o jogo também. A gente está sempre... Pô, a gente se divertiu demais gravando essa novela. Eu tomei um baque absurdo a hora que a gente terminou, porque a gente deu conta que é a última cena, na hora da cena. E era uma cena em que a gente estava brincando e tal. A hora que deu o corta, que eu fui pro caminho, eu desabei de chorar. Não era a última cena da Furacão, mas era a última cena de Furacão e Poderosa. E Furacão e Poderosa foram tão importantes para mim durante muito tempo, porque até durante a pandemia a gente esticou bastante de Furacão e Poderosa. Cara,
arrancaram um pedaço de mim de repente. Eu falei, meu Deus do céu. E isso tudo também se deve muito a Dai, porque sem a Dai, sem a Poderosa, a Furacão também não existiria. Então, como foi trabalhar com a Dai? Maravilhoso, eu espero poder trabalhar muito mais vezes. O Foguinho também pode falar da Dai, que, cara, Vou falar assim até do trabalho em relação a vocês. Sim, com a Dai, cara, isso que eu estava comentando, né, que assisti a cena de vocês. E eu fiquei muito com a Dai agora gravando, né, na retomada com ela, né, com o Sardão, com o nosso Miguel. A gente fez muitas e muitas sequências ali, né? Tinham cenas bem complicadas, complicadas no sentido também de executar, muitas externas, madrugadas, e a coisa da pandemia, né? sim. Então, você procurar soluções dentro disso e tal. E aí a Dai tem o seguinte, né? Ela é assim aquela pessoa que ela tem uma luz, né? Isso quando eu dou aulas e falo com pessoas que querem estudar, querem ser ou quer ser ator ou quer ser atriz, eu digo assim, olha, você pode querer muito, mas a câmera tem que te querer também. Porque o que acontece? Você pode ser um ator, existe isso, ator de teatro que fica no palco e tal. Já passei assim várias vezes por isso na minha carreira. E aí a pessoa quando vai para a câmera se distrai, não entendeu? A câmera não encontra ali, não tem um jogo. Isso é incrível, isso É muito acontece. difícil, né? É muito difícil, porque é uma coisa que não depende de você. É. E aí, por que eu estou falando isso? Porque tanto você quanto a Dai tem a coisa da câmera gostar, de ter o brilho e de ter a relação, entendeu? A câmera gosta, então você pode estar de qualquer lado, de qualquer jeito, você está jogando com o outro e ele está jogando com a câmera também, porque daí a câmera somos nós, né? A equipe técnica, o jeito que a gente está documentando vocês ali, mas esse jogo existe. E a câmera adora, Dai, a Poderosa, adora. Quando ela, entendeu? E a Dai faz uma coisa muito legal que é o seguinte, isso funcionava muito nas cenas de vocês, né? Porque você joga assim também, que é a coisa de entender o texto inteiro, não só o seu. Então, ficar reagindo o tempo todo ao que está acontecendo na cena e não se ligar só na hora da sua parte, entendeu? Tá presente ali, né? Tá presente na cena. E como a câmera gosta, né, se ela gosta do ator ou da atriz, e esse ator, essa atriz faz o personagem jogar o tempo todo, então, pô, a coisa vai, anda. Então a pessoa assume ali. É genial, vocês entravam ali naquele conjugado, que é outra coisa legal para falar, né? Porque o conjugado e a casa do agente, a gente não gravava em estúdio, né? A gente gravava em galpões adaptados para serem como estúdio, né? Até pelo número de cenários que a gente tinha, mas também porque aquilo ali dava uma verdade. Sim. Acho diferente você entrar no estúdio todo high-tech e tal, e aí tá aquele conjugadinho no meio. Não, a gente ia no lugar que a gente gravava como se fosse externa. Isso é muito importante. Entendeu? Porque daí a gente entrava junto com vocês, né? A câmera ia lá na pia, ia lá no banheiro, entendeu? Também no estúdio a gente sempre deixou a câmera livre lá dentro, mas é diferente ali, porque tu não tinha ilha de corte, né? Tudo ficava gravado, né? Então tem muito material. E quando você joga muito, você dá pro editor um material muito rico, um manancial de reações, de emoções. Possibilidades, né? E você com a Dai, isso aconteceu muito. Então, por isso que as cenas são muito boas. Eu gostei muito de trabalhar com ela. E o conjugado, a gente tem um carinho muito especial. Primeiro, porque foi a primeira cena da novela a ser gravada. Foi lá, com a gente. Então, a gente já... Todos os testes, lembra que eu fiz com os personagens, foram lá. Foi no conjugado. Eu fiz cena para ver tom de ator. A família do agente dentro do conjugado, a família italiana dentro do conjugado, Miguel e Poderosa como se estivesse andando de carro. A gente botou duas cadeiras e eles fazendo de conta, tipo teatro, dentro do conjugado.
Conjugado é um símbolo da novela, muito legal. Total. Eu vou procurar mais alguma pergunta. Gente, se vocês quiserem fazer alguma pergunta aqui nos comentários também, eu tô de olho, tá? Eu tô vendo muitos comentários sobre a live, falando, comentando com a gente, mas quem quiser fazer pergunta aqui agora, fique à vontade, tá bom? Deixa eu perguntar para você. É, Diga. uma coisa muito importante, quer dizer, a gente foi tudo descobrindo isso junto, o jeito de falar, o jeito de, né, de andar, de se comportar. Algumas coisas aconteceram já naquele teste, então ali já deu uma vestida. Mas assim, uma coisa importante para mim, que eu acho que para o público é a questão da Furacão com o Caio, com o filho. Entendeu? Essa relação de mãe com filho. Várias vezes ele joga, né, na sua cara o jeito que você ganha a vida, né? Pois é. Como prostituto, quer dizer, você já foi trabalhar no mercado, porém tem toda essa coisa do passado, né, do Bernardo ali sempre presente, querendo fazer programa. Então, como é que é? Porque você não tem filho, né? Entendeu? Não. Então, como é que é isso, assim, a coisa de ver uma criança, e é um ator que é né, um adolescente, então, é um pré-adolescente. Então, como isso funcionou para você? Foi a primeira novela do Henrique também, né? Ele tá aqui, inclusive. Beijo, filho. Foi a primeira novela. Ei, Foi a primeira novela do Henrique. É engraçado que muita gente me fala que eu tenho uma coisa maternal muito presente, mas eu não tenho filhos. E eu gosto muito de cuidar dos outros. Eu cuido de bicho, eu cuido dos outros, eu cuido de todo mundo. Então, para mim, não foi muito difícil jogar isso, porque além do Henrique, além do Caio, a Furacão também cuidava da Poderosa. Ela era meio que mãe da Poderosa também, né? Então, ela acabava cuidando dos dois. Teve até uma cena que a gente gravou que eu soltei uma frase lá que eu falei: eita, virei mãe de uma marmanja agora também, meu Deus. E os dois irmãos brigando, como se fossem dois irmãos. E o legal do Caio, do Henrique, foi que eu pude jogar para ele tudo que eu tinha de bagagem. Então, foi uma relação meio que mãe e filho, também fora de cena. Porque eu me senti também passando um pouco dos ensinamentos que eu tive nessa minha trajetória de 10 anos de atriz, e a gente foi trocando. E ele é um menino também que está muito sedento para aprender, né? Ele está muito sedento para jogar. Então, quando a gente entrava em cena, realmente tinha uma coisa de cuidado de mãe com ele também. E a relação do Caio com a Furacão foi muito difícil no começo, porque o Caio ele era extremamente rebelde, extremamente grosseiro. Era um personagem que dava vontade de dar uns tabef na cara. Todo mundo falava que ele era chato para dedéu. chato demais. E acabou humanizando junto também, porque ao mesmo tempo que as pessoas entendiam a Furacão, eles também entendiam o Caio. Porque realmente deve ser um nó na cabeça de uma criança, principalmente de um menino, saber que a mãe paga os estudos e a escola de futebol com os homens com quem ela se deita. Isso deve ser muito difícil mesmo para a cabeça de uma criança. E ao mesmo tempo, Foguinho, eu achei incrível que não houve julgamento em cima disso. Eu, pelo menos, recebi retornos de todas as pessoas que me mandam por aqui, na rua, dizendo que entendiam o Furacão. Então, eu acho que a gente conseguiu, através disso, humanizar as mulheres que vivem nessa profissão e que precisam desse dinheiro para sustentar não só a si, como a família, né? Você sentiu isso também? Porque realmente eu senti uma humanidade. Eu senti que as pessoas conseguiram entender não só a Furacão, como a Poderosa também. É por isso que eu comentei antes que achei muito corajoso, né, da parte da Record de tomar a decisão, né, de fazer a novela com esses personagens sendo os principais, muito em função disso, né, quer dizer, você tem uma retração, né, da sociedade em relação a esse tipo de assunto, e ali está o dia a dia. E eu acho que uma coisa é assim, a parte da Poderosa
é uma parte muito de trama de novela, porque ela está atrás de uma vingança, né, contra um pai ausente e tal. E a parte da Furacão, ela é muito pé no chão, né, porque é uma parte de uma pessoa, né, que trabalha como prostituta, trabalhava, né, até determinado ponto da novela, criando filho, sustentando o filho com os ganhos desta atividade. Quer dizer, você fazer com que o público tenha carinho por personagens que, digamos, vendem o corpo é muito difícil, né? Porque novela é um produto que é assistido muito por família e tal, no Brasil inteiro. Você tem um leque de culturas, né, das pessoas, de informação muito diferentes, né? Essa coisa de trabalhar com TV aberta é diferente uma pessoa que faz um produto para a TV a cabo, que vai atender um determinado nicho, entendeu, de espectadores. Uhum. A gente trabalha com um leque enorme de espectadores, de formação, então todo mundo tem muita opinião hoje em dia com a internet e tal. E aí essa questão assim de o jeito que vocês foram durante a novela, isso foi crescendo, essa relação tanto entre a materialização da amizade de vocês duas, né, em frente a tantos obstáculos, né, acontecendo. E essa questão sua de mãe como filho, eu acho muito legal, porque no início tinha isso, né, do Caio ser muito infantil, e é uma questão que acontece muito com adolescente, né, de passar da adolescência, porque aquela parte entre a infância e a vida adulta, óbvio, mas é sempre muito complicado, entendeu? Adolescente reage como adolescente. Isso tá muito legal lá na novela. Foi muito Aborrecente, arriscado. Foi muito arriscado. aborrecente, Oi? aborrecente, né, que a gente chama. E foi muito arriscado mesmo, porque a gente corria um grande risco das pessoas ficarem do lado do Caio e odiarem a Furacão. É porque você era fofo, e o Henrique fez o Caio tão bem, ele tão chato, que daí as pessoas ficaram a favor de você, entendeu? Foguinho, a gente vai encerrar a live antes que fechem ela na nossa Ah, cara. é? Já? Já, menino? Caraca! Uau! Você, Que eu bom! quero agradecer você por ter vindo aqui falar com a gente, mesmo com essa correria toda de capítulos inéditos que começam a ir ao ar no dia 28 às 21 horas, tá bom, minha gente? Não perde, tá? O que tá acontecendo agora, que eu vi umas pessoas perguntando por que estão cortando as cenas agora? Não é que estão cortando as cenas, a gente tá passando um resumo para vocês, tá bom? É um resumo para vocês entenderem da onde para onde vai. Então, dia 28 a gente começa a contar a história inédita. Foguinho, amanhã vai ter live aqui também com o Henrique Camargo e o Bernardo Mesquita, tá? No mesmo horário, então não percam. A gente vai falar sobre o núcleo da Brás Talentos Esportivos, tá bom? E eu quero agradecer de novo por ter vindo aqui falar com a gente, falar comigo, dizer que eu sinto muita saudade, te agradecer. Eu acho que isso eu nunca te falei pessoalmente, nem online, nem nada, mas eu aprendi demais com você. Eu aprendi demais com a equipe que você montou. Você é um excelente diretor. Você realmente conseguiu me trazer coisas maravilhosas como atriz e como profissional. E eu quero te agradecer demais, viu? De verdade, do fundo do meu coração. Jogar com você é muito bom, que a gente repita isso, né? Foi o nosso segundo trabalho junto, esse bem mais estreito, né? Minha primeira direção geral tendo, quer dizer, com você, né? Minha segunda novela. Mas, assim, agradecer pelo convite, estar aqui com você. Ao desligar aqui, já vou voltar para a edição dos capítulos aqui, né? E dizer para o público que tem muita coisa boa. Caraca, são quase 50 capítulos, as pessoas não entendem, é muita coisa. Teve gente Muita coisa. perguntando que até quando fica no ar a novela, você sabe dizer? Vai até janeiro. E tem muita coisa acontecendo, de tudo. Tudo. Muitos beijos, tem sim. Tem casamento, tem sim. Tem morte, tem sim. Tem traições, tem sim. Tem cenas engraçadas, tem de tudo. Tá muito legal, tá muito bacana. Nossa, eu acho que as pessoas vão amar.
Vamos entrar Eu num também ritmo, acho. entendeu? E vai ser a única inédita no ar. E parabéns pra gente que tá voltando com a primeira novela inédita durante a pandemia. Tudo graças Show. a Deus. Paz. Um beijo, Foguinho. Beijo Beijo. para todo mundo. Valeu, gente. Muito obrigada. Até já.